Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, e hoje nós vamos falar sobre reforma. Se você quer transformar a sua casa e precisa aprender alguns detalhes com engenheiros e até quem não é engenheiro sobre reforma, você está no podcast certo. Nós vamos falar que você precisa transformar a convivência da sua família através da reforma, né? Então, não comece uma reforma antes de assistir/ouvir esse podcast aqui, tá? Para isso, em parceria com a Vedacity Pro, eu trouxe aqui alguns convidados que sabem bastante sobre reforma, já apresento eles para vocês. Bom, eu queria rapidamente dar um recado para vocês que estão nos assistindo e ouvindo, que nós estamos fazendo uma série para engenheiros e arquitetos que fazem gerenciamento de obras e que precisam aprender mais sobre impermeabilização. Essa série já tem o primeiro episódio no podcast do Professor das Obras lá no canal, mas serão 8 episódios, tá? Então a gente colocou isso de uma forma sequencial. Então, para quem quer aprender sobre impermeabilização, essa série é ótima. Eu trago especialistas aqui e a gente explica de uma forma muito fácil de você entender e melhorar o teu conhecimento a respeito de impermeabilização, você não pode perder, tá? Bom, aproveite para comentar nesse vídeo aqui as suas experiências a respeito de reforma. Eu mesmo e até os meus convidados aqui vamos te responder, tá? Tem um QR Code também que eu vou deixar na tela aqui em algum lugar, que é o QR Code da comunidade do Professor das Obras. Essa comunidade é uma comunidade onde a gente tira dúvidas, inclusive tem um grupo lá de dúvidas de impermeabilização. E falando nisso, você tem que participar desse grupo, viu? Prefiro não opinar. Bom, o Fernandão ele deve entrar no grupo lá também para participar e ajudar a tirar essas dúvidas, então não perca a oportunidade de entrar nesse grupo, é totalmente gratuito. Então vamos lá, os meus convidados de hoje aqui ao meu lado, o Felipe, que é diretor executivo do Reforma Aí. A gente vai falar do que é esse movimento, tá? E ele também é criador do Barulim. A gente já fala o que é isso, tá? Aqui também a Nawane Xavier, que é engenheira do Café com a Engenheira, que faz gerenciamento e execução de obras, preferencialmente para mulheres, tá? E o Fernandão, que é técnico da Vedacity. Fernandão, que já veio aqui algumas vezes. Esse é o quarto podcast? Exato. O primeiro foi sobre o quê? O primeiro foi sobre argamassa polimérica. E o segundo? O segundo foi sobre manta asfáltica em fundações. E o terceiro? O terceiro... Só lembro o Isaías junto comigo. Não lembro o tema. Foi sobre... Agora você me lembrou. Foi sobre qualificação de mão de obra. Boa, isso aí. Qualificação de mão de obra, tá vendo? E agora sobre reforma. Estamos aqui mais uma vez. Obrigado. Então, pra galera que gostar do Fernandão e quiser ouvir esses temas que ele acabou de falar, tá lá no canal do Professor das Obras. Bom, rapidamente, Felipe, fala pra gente aí o que é o Barulim e depois o Reforma Aí. Bom, a Barulim é meu escritório de criatividade contemporânea. Eu faço projetos especiais para marcas, também trabalho em conjunto com agências e produtoras de comunicação, marketing, publicidade, ativações, para levar conteúdo original, ativações originais, na verdade super originais, que a nossa meta é sempre levar super originalidade, deixar aquele gosto das pessoas de que elas viveram algo único, que, né, tem muito a ver com a minha história como contador de histórias, como criativo, publicitário, e resolvi para essa parte de super originalidade. E mais importante que isso, Reforma Aí é um movimento, hoje é o maior movimento do setor de materiais de construção, que está unindo marcas de todos os espectros. Hoje nós temos 26 cotistas que apoiam o movimento, que endossam o movimento, entre indústrias, né? Marcas muito grandes, como a Vedacity, amiga de primeira hora, mas outras grandes marcas. Acho que vale a pena o pessoal entrar no @ReformaIBR e ReformaIBR, né? @ReformaIBR, que tem lá todos os nossos cotistas, tem muito conteúdo, muito material. A ideia desse movimento, trocando em miúdos mesmo, é que as pessoas enxerguem as vantagens, os benefícios, e aí tem aqui a Nawane e Fernandão que conhecem muito por dentro, que uma reforma pode trazer para a vida das pessoas, né? Então, assim, desde valorização do imóvel, bem-estar da família, segurança, conforto, valorização do imóvel é muito importante, as pessoas pensam um pouco nisso, mas assim, que investimento hoje você faz
que te dá um retorno de valorização, né? Você compra um carro, eles valorizam quando você tira da concessionária. Você compra uma roupa, daqui a pouco lança uma coleção nova. Mesma coisa com eletrônicos e tal. Então as pessoas tomarem a consciência que investir no lar não só traz qualidade de vida para a família, como traz benefício financeiro. Então a gente quer trazer muitas informações, multimídia por meio das redes sociais, ativações em PDV, ações comerciais também junto dessas marcas e dos maiores atacadistas, e em breve o varejo, grande, médio e pequeno varejo, as instituições de classe, mídia especializada, para ser um movimento suprapartidário, por dizer assim, porque inclusive nós temos concorrentes dentro desse grupo. Por quê? Porque a nossa ideia é aumentar a discussão, trazer o benefício para as pessoas e convencê-las que reformar é o melhor investimento que elas podem fazer na vida delas. Legal. Sem Já gostei dúvidas. do movimento. Esse movimento é sensacional. Quando eu conheci, eu falei, eu preciso fazer parte dele. Já faz, Porque hein? tem tudo a ver com o Café com a Engenheira. Tudo aquilo que eu acredito. É legal. Fala um pouquinho do Café com a Engenheira também pra gente. Bom, Café com a Engenheira, ele nasceu com o propósito de auxiliar mulheres quando elas pensam nesse processo de reforma ou construção. Por quê? Porque quando a gente fala sobre isso, nós mulheres não entendemos. Então a gente se sente muito insegura, insatisfeita nesse processo. Então é como se a gente fosse em uma mecânica. Eu não entendo de carros, então se o mecânico fala pra mim, eu tenho que trocar 5 peças, eu vou trocar. É o mesmo sentimento que as mulheres têm em relação às obras. Então está lá, ela tá na frente da obra dela e o profissional não fala com ela. Ele fala com qualquer figura masculina, até com o vizinho que tá passando do outro lado da rua, pra perguntar o que a Maria quer. Mas, meu amigo, a Maria tá na sua frente, fala com ela, entende ela. Então eu falo que a construção civil ela é muito fria. É muito aquela coisa, vou entregar 200 unidades, vou entregar 200 apartamentos. Não são 200 apartamentos nem 200 unidades. São 200 histórias, 200 famílias, 200 sonhos. A gente tem que ter muito cuidado e muito respeito quando a gente fala sobre obra ou construção ou reforma. Então, é esse lado de trazer, de fato, a mulher para dentro desse movimento, desse entendimento do que é reformar, descomplicando esse tema, sem tabu, como se a gente estivesse, de fato, tomando um café com as amigas e falando sobre obra, reforma, vida e sonhos. Porque não tem como eu desassociar uma reforma sobre uma vida, sobre uma história, sobre um sonho. Por que você quer reformar? O que você quer sentir na sua casa quando você pensa em reformar? Eu quero mostrar que eu ascendi profissionalmente. Então, eu já sei que eu vou indicar um certo tipo de piso para ela. Vou indicar, de repente, um porcelanato, uma pedra, algo mais sofisticado. Eu quero sentir um conforto, quero sentir um aconchego. Então, você já sabe que dá para indicar, de repente, um piso vinílico, um piso de madeira, colocar umas plantinhas, o tipo de iluminação, o tipo de tinta que você vai colocar. Então, são muitos detalhes que é muito sensorial. Então, não dá para eu falar de reforma de um jeito qualquer. A gente tem que falar de reforma de um jeito único, porque essa é a oportunidade, essa é a necessidade. E eu chamo as minhas obras e reformas de experiências. Cada experiência tem um nome específico para aquela família. Então, de acordo com o nosso primeiro papo, a gente conversa, eu entendo a essência daquela obra, e aí eu transformo isso em o nome da experiência, e é muito especial. Então, é muito genuíno tudo isso que eu faço. Pode aplaudir? Os dois, né? Os dois, exatamente. Você viu como Que se legal. conecta? A gente Muito se bom. Os movimentos se encontraram, né? O Café Sim. Reforma aí, assim, quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, me conta essa história. Ela contou com menos detalhes até do que agora, fiquei mais apaixonado pelo projeto ainda, mas como é importante olhar, como ela disse, né? Acho que o coração do Reforma aí, e acho que as marcas se sensibilizaram com isso, e o atacado se sensibilizou com isso, as pessoas estão começando a se sensibilizar com isso nas nossas redes sociais, é o quê? A gente tá falando de histórias. Storytelling tá no centro do que a gente faz. Cada conversa que você tem com uma família não dá uma série, uma minissérie. Nossa, com Então, certeza. assim, a ideia é que as pessoas se esperem nessa experiência positiva da reforma, Exato. né? Porque a gente tem que tirar das pessoas a impressão de que sempre é perrengue, sempre é difícil. O que falta, na verdade, é educação, informação, acolhimento, serviço, disponibilidade e boas histórias. É com isso que as pessoas se conectam. Segurança, respeito com a É isso. história, né? Porque Boa. isso é um ponto mais Eu importante. até me chamou um ponto que ele falou que a reforma é sempre o perrengue. Aí às vezes até eu fico me perguntando por que sempre o perrengue? Porque falta planejamento, porque falta pessoas como a Nawane que olhem para a experiência e olhem para a necessidade de Sim. cada pessoa, que é única, né? Exato. Porque muitas vezes as pessoas não contratam o profissional assim, pra dar orientação, pra Não. acompanhar Sabe por quê? a obra. Porque acha que é fácil, porque acha que dá pra tocar uma obra, porque Sim. acha que é tranquilo. É. Gente, pensa na sua rotina, no seu dia a dia, como é que você vai parar a sua vida
para conseguir executar uma obra. Porque aí você sabe que tem profissionais lá, são vários profissionais multidisciplinares que vão entrar na obra em um determinado momento. Você precisa correr atrás de materiais, você precisa pensar em qual parte da obra vem primeiro, qual vem depois. Porque se você fizer uma etapa errada, você pode danificar o piso, por exemplo, que já foi instalado. Planejamento. Então, não tem como, não dá para fugir. Se você quer uma obra de verdade, bem executada, tenha planejamento e profissionais bons do seu lado, senão não adianta. Você quer 2 minutos pra falar bonito assim também? Não preciso não. Nem vou conseguir. Lógico que vai, Fernando. Para, hein? Agora Fernando! Ó, você viu o que ela falou? Tá Eu tô com água na caneca. Eu vou focar isso aqui. Agora tem água na caneca, gente. As outras É água mesmo, Fernando? Você lembra que no Jô Soares não era água, né? Bom, olha o segredo. É água, gente. O Hugo Poxa me vida, tratou enfim. bem hoje. Ele ia falar isso, ele não ia aguentar, Não. né? E eu dei uma cutucada também, muito obrigada. Sério. Bom, vamos falar um pouquinho sobre reforma, então. As pessoas têm um pouco de medo, como vocês falaram, de reforma, falta Sim. de planejamento, né? Não entendo onde eu vou entrar e etc. Mas quais são os principais desafios, na sua opinião, de começar uma reforma? Os principais desafios é entender quem é você, o que você quer fazer com aquela reforma, quais são os cômodos que estão te incomodando nesse momento para que você consiga pensar em reformar. Porque não dá pra gente fazer uma reforma simplesmente, eu quero reformar, vou sair reformando tudo. Não, calma. Vamos entender primeiro o que você quer. Com base nisso, a gente faz o projeto. Com base no projeto, a gente entra com planejamento. E esse planejamento é como um todo, tá? Então, desde o planejamento financeiro, planejamento para separar quais profissionais que farão parte dessa experiência, porque são muitos. Então, a gente tem ajudante, azulejista, pedreiro, pintor, gesseiro, marceneiro, marmoreiro. Então, são vários profissionais. Entender o que esse projeto diz para que a gente consiga fazer esse planejamento. Planejamento financeiro tá ok? Aí sim a gente inicia. Planejamento financeiro não está ok? Vamos voltar, revisar o projeto, para aí sim a gente iniciar. Por que isso? Para não correr o risco de você começar uma obra e parar na metade. Se for para parar na metade, eu não faço. Ou começar a improvisar, né? Exatamente. Pior. Aí no improviso, você acha que vai dar tudo bom? Não vai. Porque você vai gastar mais material, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. O emocional fica extremamente abalado, porque quando a gente fala de reforma, Deus me livre, se você gente. não souber, o seu emocional vai, né? Não tem como. Reformei recentemente. Você sabe o que nós estamos falando, Sim, né? muito bem. Pra quem é casado também é bem desafiador. Acho uma que você trouxe reforma. um ponto muito importante, se me permitir. Claro. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que entende muito de investimentos, né? Hoje ela dá assessoria de investimento, ela falou pra mim assim: primeiro passo, por mais gasta que esteja a palavra hoje, para qualquer processo que esteja ligado à sua vida, ele precisa de autoconhecimento. Então você falou, né? O primeiro papo é conhecer a pessoa. Mas a pessoa precisa se autoconhecer dos gostos dela, daquilo que vai ficar na casa dela por muito tempo. Exato. Da rotina dela, do quanto que ela gasta com outras coisas que talvez ela tenha que dar uma enxugada na torneira, né? Uma fechadinha na torneira com alguns gastos do dia a dia para poder investir nessa reforma. Isso é muito importante. Né? Entender que é uma mudança para melhor, mas que às vezes a gente precisa colocar o pé no freio para poder acelerar outros processos. Exato. Então, se conhecer, e por isso que é tão importante ter pessoas especializadas junto. Porque a pessoa que vai te dar essa segurança, não, você tá fazendo o caminho certo. Então, acho importante o autoconhecimento, né? Mas no mais estrito senso dessa palavra. Autoconhecimento é se conhecer mesmo e conhecer o seu gosto. Às vezes as pessoas nem param muito para pensar nisso. Não param. Quando a gente pergunta o que você gosta e o que você não gosta de jeito nenhum. Mas o que isso tem a ver? Nem ela sabe. Tem a ver porque a gente vai pensar num projeto e aí eu não posso, por exemplo, trazer uma cor que você não gosta de jeito nenhum. Claro. Eu não ela posso... viu algo, né, que influenciou e na hora não faz nada a ver com o estilo da casa dela, da vida dela. Exatamente. Se ela gosta de uma parede amarela com bolinhas pretas, tudo bem. É o gosto dela. Quem vai morar é ela. Então é isso que a gente tem que trazer, é isso que a gente tem que fazer. Não é o que eu quero, o que eu gosto, é o que a pessoa vai morar. Não, Anny, e você comentou aí da equipe, né? Eletricista, azulejista, gesseiro. Você tem essa equipe? Tenho. Eu trago todos esses profissionais em um único serviço para que a pessoa não precise ficar se preocupando em buscar por fora. Porque isso daí também é um dos pontos que
deixa a pessoa cansativa, aliás, deixa a pessoa cansada, perde tempo, você não sabe para onde correr atrás desses profissionais, então já trago toda a minha mão de obra. Então, desde azulejista, pintor, gesseiro, todos esses eiros que eu falei, esses eiros da vida, né, como eu costumo dizer, eu trago todos eles para perto e entendo qual é a necessidade deste projeto. Por isso que é tão importante você ter um projeto, porque com base nele você consegue se organizar, consegue se planejar, fazer o cronograma da sua obra e fazer as coisas acontecerem. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já fiz muito tempo reformas lá atrás. Hoje só trabalho com obras do zero ou grandes reformas, né? Ah. E os meus amigos que me acompanham aqui, engenheiros que estão começando, arquitetos que estão começando, eles devem ter essa dor, tá? Mas você falou que é muito importante que as famílias que vão fazer a reforma saibam primeiro fazer um planejamento financeiro e até de gosto daquilo que vai ser feito na reforma. Sim. E era muito comum eu receber telefonemas de clientes que queriam fazer reformas e eles queriam que eu falasse para eles o preço, né, da reforma, sem antes fazer essa etapa de planejamento, até um projeto, e mesmo que tinham um projeto, falava assim, Hugo, meu projeto é esse aqui, ó, quanto que vai custar? Né? Essa é a dor universal, né? E aí, assim, é difícil você falar o preço pro cliente ali, porque, teoricamente, você precisa fazer muita conta para chegar nesse preço. Sim. E aí, para você fazer muita conta e dar um preço para ele, isso seria um serviço cobrado. Exato. Né? Não tem como você fazer uma estimativa de obra sem você ver o projeto. Infelizmente, muitos clientes não entendem isso. Acham que até por má vontade da nossa parte, mas não. Eu preciso saber o que vai acontecer na obra. Como que eu vou passar um valor, sendo que eu não sei o que vai acontecer? A gente pode até pegar esses valores tabelados por metro quadrado, mas é uma base muito errônea, de uns 30% aí de erro, né? Para mais ou para menos, sempre para mais, para menos nunca. Então, não tem como saber. Eu quero saber quanto que vai ser a minha obra? Tá, me dá o projeto. E nessa primeira etapa do planejamento é onde eu vou sentar de fato e fazer um orçamento detalhado. Para saber quanto que vai de material, para saber quais equipes que eu vou precisar utilizar dentro dessa obra, para saber qual é a metragem desse apartamento, porque é tudo muito minucioso e qualquer metro quadrado que você coloca a mais é um valor. E se você coloca a menos, também é um prejuízo pra gente. Então, quando a gente fala sobre um custo de uma obra, se a gente fala um valor errado, o cliente vai ficar na cabeça aquele primeiro valor que você falou. Como é que você reverte isso? Então, não tem como. Se você quer entender o valor da sua obra, me dá o projeto e eu faço o planejamento e é cobrado. Tá. Vamos pensar em argumentos, porque dificilmente a gente vai mudar a cabeça do cliente. Sim. A gente precisa mudar o storytelling do engenheiro, né? Sim. E do arquiteto. Então, quais argumentos eles poderiam usar com os clientes para convencê-los que esse orçamento analítico aí que é feito deveria ser cobrado ou é cobrado? Esse orçamento é cobrado porque você vai ter a segurança e a certeza de quanto que você vai investir na sua obra e assim você consegue fazer o planejamento para chegar lá. Porque se eu trago esses valores e apresento para você, então olha só, você sabe que nesse período, sei lá, de 4, 5 meses de obra, você vai ter esses custos. Então você traz todos esses custos bem discriminados para o cliente, para ele entender aonde que o dinheiro dele está sendo investido. Porque esse é o maior medo. Você inicia uma obra e você não sabe quanto que vai ser no final. Por quê? Porque você não tem o planejamento. Por quê? Porque você não olhou o projeto. Porque às vezes não tem projeto. E aí vem o Zé da esquina, o Zé da onde, não sei da onde. Ele fala, não, vai custar aí, ó, X reais. Aí passa o tempo de obra, passa o cronograma que ele tinha falado e aí vai dando vai aditivando a obra. Por quê? Porque aí ele não viu que tinha esse detalhe, porque aí precisava daquele outro. Então, tem que ter esse planejamento e todos esses são um dos argumentos que a gente pode utilizar e mostrar para o cliente. Acho que tem que ser muito transparente. Tem que passar essa transparência para ele, porque senão ele não vai conseguir entender. Acho que isso que você trouxe, né, que é tipo, como que a gente justifica que a gente está cobrando para oferecer um orçamento, né? Publicidade, isso é... me apresenta um projeto completo aí de uma campanha, que aí se eu gostar eu vou contratar. Então, só que eu coloquei minha equipe para trabalhar, é disso que você está falando, né? Coloquei minha equipe para trabalhar, para fazer cálculo no seu caso, né? No caso de obra. Mas como? Não, eu tive horas de trabalho, é no horário, né? Faz parte do meu trabalho planejar. Então, eu acho que na minha
no meu ponto de vista, de quando eu faço uma campanha muito grande, ou até mesmo as pequenas campanhas mesmo, que eu falo assim, eu não posso te fazer um pitch de graça, né? Tem até uma campanha muito curiosa no Canadá, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, chamava No Spec, que é sem especulação, né? Uhum. Que era assim, era um cara, né? Um cara desses tipo humoristas assim, que ele chegava na padaria e falava assim, posso experimentar o seu pão na chapa? Se eu gostar, eu pago. Posso experimentar seu cafezinho? Posso lavar minha roupa aqui? Se eu gostar do jeito que você lavar, eu te pago. Sim. É mais ou menos essa lógica, né? Acho que tem uma parte do trabalho Que não é vista. que não é vista, que é difícil você tangibilizar o seu objetivo, né? Imagina você cobrar uma ideia. Uhum. Então eu faço Verdade. lá o papo com o cara do marketing, que me passa KPIs, me passa objetivos, né? O que ele quer ter de retorno, né? Que no caso da obra, eu quero que eu me sinta bem, também é super subjetivo. Eu quero que aquele armário tenha efetivamente espaço para 20 jaquetas, 30 sapatos, legal, consigo fazer aqui, Uhum. mas fazer esses cálculos também deve ser cobrado. Então acho que isso você está falando. No nosso caso, é assim, eu tenho aqui, você tem aí o seu portfólio, né? Então isso já deveria ser cobrado. Você está me contratando porque eu tenho uma reputação, uma entrega justificada. Né, para quem tá no começo, especialmente assim, né, valorizar o seu trabalho de planejamento também, mostrar que tem horas. Então, ou eu cobro honorário, ou eu coloco assim, falo, olha, tem um custo de planejamento, e aí nesse custo de planejamento eu calculo essas horas de cálculo, porque acho que fica muito difícil você falar assim, não, tô te cobrando porque eu tô fazendo conta. Mas a calculadora faz, o ChatGPT faz, hoje faz mesmo. Sim. Né? Mas analisar, mas exatamente, tem o conhecimento subjetivo. Então, eu coloco como planejamento. E eventualmente coloco até na planilha final. Eu corro esse risco de não fechar o negócio e investir essas horas. Sim. Mas no final eu vou cobrar lá. Basicamente, gente, aqui é papo de cozinha, tá? Então, assim, porque é verdade. Eu falo, como é que eu vou cobrar pro cara? Tá aqui a apresentação que você me pediu, mas me paga já R$2.000 aí porque eu fiquei sentado fazendo esse planejamento. Mas pera lá, não fechei com você. Tá, mas você já me ligou, já sentei, já fiz conta, já usei horas do meu dia, porque aqui é uma máquina, ninguém não tem almoço de graça, né? Exato. Só que ao invés de fazer isso, eu coloco lá, na hora de fazer o orçamento, na minha parte de planejamento futuro, eu já mensuro as horas que eu já gastei para fazer essa apresentação. Então, um percentual, né, em cima de quantas horas eu acho que eu vou gastar lá no final, numa hora base, de honorário mesmo, de visita no seu caso, né, que você tá lá na presença, quando fazer a visita em obra, você cobra a visita em obra. Tem deslocamento, alimentação, tem a hora da pessoa que tá com você. Gasolina. Exatamente, tem a sua mais-valia ali, e aí você calcula nesse planejamento futuro. Aí você tem que ter confiança no seu projeto que você vai ganhar, de que é o melhor projeto. Aí você foca naquilo que você sabe, mas eventualmente eu coloco esse valor num de planejamento que eu já gastei, como investimento que eu tô fazendo, mas que eu vou recuperar lá na frente. E aí o risco que você tem é de o cliente não aceitar essa proposta e você não consegue recuperar esse... É investimento, eu recupero no próximo. Basicamente orçamento é isso aí. Se de repente ele não quiser, e não tem nem por que você começar. Tem empresas que estão em patamares muito diferentes dos nossos, eu acho, né? Então assim, eu conheço agências de publicidade enormes que pegam contas de banco e falam assim, tem 24 meses de contrato aqui, 60 dias aqui, ou seja, 2 meses eu não vou fazer nada, eu só vou estudar e fazer planejamento. Estou cobrando esses 2 meses no taxímetro já. Porque existe eu quero trabalhar com você. O ideal é quando as pessoas te procuram para trabalhar com esse seu trabalho. Todo mundo quer chegar nesse ponto. Mas até lá, eu acho que a gente tem que se desdobrar dessa forma. Eu, pelo menos, né, eventualmente, dependendo do projeto, eu arrisco essas horas e coloco no planejamento futuro. Mas, óbvio, não dá para fazer isso em todos. Tá. Sim. No caso das obras, um argumento que eu usava bastante é que o cliente precisa entender que a ferramenta mais poderosa financeira que ele tem é o orçamento. Porque se ele precisar cortar custo e ele não ter um orçamento, ele vai cortar custo do quê? De nada, né? Custo de uma história, custo de um achismo, né? Então eu que faço muitas casas hoje do zero, eu falo para os clientes que além do tempo de execução da casa, em que a gente vai gerenciar a obra dele, a gente tem um tempo de escritório, que é uma etapa de planejamento. E nessa etapa de planejamento, a gente faz um orçamento analítico da construção dele, que é a ferramenta mais poderosa para o cliente, porque ele vai olhar lá linha a linha de quanto ele vai gastar na construção e vai falar, antes de começar a obra, aqui, ó, eu imaginei que eu ia gastar tanto, mas estou gastando tanto. Então, vou cortar o custo de tal linha para eu poder fazer isso que é mais importante para mim. É isso. Você viu a importância e a diferença de você ter um planejamento? Que aí você consegue saber aonde que tá indo o seu investimento. É uma gestão de prioridade. Sim.
Exato. E não tem como a gente não cobrar esse tempo, porque o planejamento, a obra, a experiência já está acontecendo ali. Sim. A partir do momento que o cliente entrou em contato, a experiência já começou. Então, é todo esse tempo que a gente tem de atender o cliente, de fazer videochamadas, de ir até a obra, de ir até a casa, fazer as medições e começar o planejamento de fato, sentar no escritório e fazer. Então, não tem como esse valor não ser cobrado, né? Legal. Felipe, sobre esse movimento que eu vi no teu Instagram, que Incrível esse movimento. É muito massa. E ele traz alguns dados ali, muito legal. Sim. Né, de você olhar. E eu vi um lá que fala das principais razões que as pessoas se movimentam a fazer uma reforma, né? Quais são as principais razões? Bom, vamos lá, me pegou de sopetão aqui. Primeiro eu quero fazer uma menção honrosa aqui, muito legal, porque a gente tem um parceiro também de primeira hora do movimento, que é a Fundação de Dados, queridíssimo Newton Guimarães, que hoje ele é um cara especializado em pesquisas para o mercado de construção. Então é muito legal porque ele vai no comportamento, na motivação. Dentro, eu não vou me arriscar a elencar, porque você viu que são vários conteúdos, por ordem, mas eu vou trazer os principais que eu sei quais são. Dado, né, nossa realidade hoje, a gente tem muito próximos o bem-estar da família, a segurança, né? Sim. O conforto, que está muito próximo ao bem-estar, mas tem uma diferença com o bem-estar, né? A convivência, o conforto é mais a sensação de aconchego, de ter mais espaço. Poucos falam em valorização do imóvel, pouca gente ainda pensa no imóvel como uma possibilidade de investimento. A gente até fez um post recentemente sobre isso, para você olhar essa reforma de uma forma até funcional, às vezes, né? Na hora, assim, de como que você pode um pouquinho para mim, mas de repente eu quero fazer uma alocação por temporada, ou se eu quiser fazer um movimento misto aqui, tem uma parte do meu imóvel que seja comercial, pensar nessas funcionalidades quando você for definir a obra. Mas acho que segurança, bem-estar, conforto da família são os principais, né? E não é à toa, acho que tem coisas sutis aí por trás, por exemplo, a história do status. Você falou, tive uma ascensão, né, muito comum no Brasil, né, um país que tem uma classe média muito ampla e pessoas que sempre que ascendem, elas querem não só desfrutar, mas também mostrar que elas ascenderam, né? Sim. Então ter uma fachada bonita, pintar a casa. A gente vê muitas comunidades aí que tem casas já super funcionais, super confortáveis, que as pessoas às vezes têm uma relação muito profunda com o local, com a convivência, com a vizinhança, não querem sair de lá. E reformam, e fazem lares incríveis, né? Então assim, quais são as motivações? Eu quero mostrar que eu ascendi no meio dessa galera aqui, mas eu quero ao mesmo tempo manter minhas raízes, mas eu também quero ter conforto, mas eu quero subir um pouquinho o meu muro, colocar uma janela mais resistente, colocar um circuito de segurança, enfim. Acho que são essas principais razões pelas quais as pessoas reformam. Legal. Bom, tem algumas razões também que são as menos esperadas, que são as emergências, né? Que acontece também, né, Fernandão? Diversas, né? Uma infiltração repentina, que estoura o forro da casa, né? Ou uma mancha d'água que aparece em algum lugar da casa, que a pessoa suspeita de algum vazamento, alguma coisa do tipo, né? Exato. Inclusive, eu tava ouvindo os dois falar aqui, eu tava pensando, quando a gente fala da impermeabilização numa questão de reforma, é uma situação que poucas pessoas valorizam, porque a gente não enxerga. Sim. Essa casa tá toda impermeabilizada, mas e aí? Eu não tô vendo. Então, será que realmente vale a pena impermeabilizar? As pessoas se perguntam. Porém, vale a pena, Fernando? Com certeza vale a pena. Eu não faço uma reforma sem impermeabilizar. Aí, tá vendo? Nem pensar. Exatamente. Inclusive, eu comentei com vocês que eu fiz uma reforma recentemente. Sim. A parte da minha casa que eu reformei, impermeabilizei inteira. Ia ser injusto se eu não fizesse isso, né? Pelo amor de Deus, hein, Fernando? Então, assim, a pessoa que morava anteriormente, ele não tinha o conhecimento. Então, quando eu cheguei lá, vi a casa toda bonita, pintada, eu falei pra minha esposa, isso aqui com certeza foi feito pra nós, foi pintado pra nós. Porém, em poucos meses a gente vai ver o resultado. Assim, me impressionou porque foi bem menos do que eu imaginei. Então, foi fácil. Descasquei tudo, fui lá, apliquei o produto, eu mesmo apliquei, não corri o risco de deixar o pedreiro, que ele não esteja me escutando. Eu mesmo apliquei, só deixei pra ele fazer a parte final, até porque a gente não consegue acompanhar 100%. Era uma pessoa de confiança, mas eu ia instruir
construindo em algumas situações. Então a gente trocou um papo nesse sentido. Mas que nem a questão de quando você reforma e pega de surpresa uma laje, por exemplo. Eu vou levantar em cima, preciso impermeabilizar? Depende do que você vai fazer em cima. Tem gente que vai reformar 100% e vai ter telhado em cima. Não quero. Tem gente que quer deixar uma sacada aberta para estender roupa. Vai precisar impermeabilizar. Então não tem para onde escapar. Um banheiro. Eu tenho um quarto próximo, impermeabiliza o banheiro, impermeabiliza a parte do quarto também. Então, são várias situações aí que facilitam no momento de fazer a reforma e a impermeabilização, e você não gasta tanto que se imagina. Às vezes, gasta muito porque o produto é caro, mas e o seu custo-benefício? Então, mais fácil você gastar nesse primeiro momento do que você gastar para ter o retrabalho. Exatamente. Tem dados, hein? Tem dados, né, Fernandão? Tem. Diz que, Fernandão, me corrija se estiver errado, se você olhar você que faz grandes obras também, obviamente, tem esse conhecimento. Que se você investir em impermeabilização, ele equivale a um percentual de 3 a 10% da obra, dependendo do tamanho. 1 a 3 na prevenção e 10 a 15 na correção. De 10 a 15, ou seja, você prefere o quê? Né? Estamos falando em valores relativos e absolutos. Quer dizer, no começo, obviamente, se for uma obra desde o começo, é pouquíssimo, 1%, pouquíssimo. 3%. E se você, de repente, vai lá até a casa linda, como você falou, deixar a casa pintada, e de repente você tem uma infiltração, um problema de mofo, um cano que estourou e começa a destruir tudo, você vai gastar 15% do valor total do que você gastou da obra. É muito dinheiro. E tem outro detalhe, assim, a gente ainda que vive nesse meio, a gente acaba tendo um conhecimento acima das outras pessoas. Sim. Então, quando você se depara com tal situação, e a pessoa que é leiga, ela olha e fala, meu Deus, como que eu vou resolver isso? A gente que já tem um conhecimento, fala, isso aqui é fácil, que nem uma situação que aconteceu na minha casa, mesmo uma parede lá que molhava inteira, e o que minha esposa fazia? A cada 3 meses limpava com cloro. Falei, a gente vai reformar, vai limpando aí, e na hora que reformar, quando a gente começou a quebrar a parede, o cano tinha escapado, e a água, ao invés de descer pelo cano, descia pela parede. Então, e a água é terrível, né? Exatamente. Ela vê qualquer espaço. Só que na minha cabeça eu nunca imaginei que fosse o cano, porque estava embutido o cano, eu não imaginei que fosse o cano que tinha escapado metade dele da tubulação. Olha, mas não é só quem trabalha diretamente, não, quer dizer, eu atendi a Vedacity por 3 anos, né, quando eu era de agência, e aí minha mãe foi reformar o apartamento dela e meus irmãos querendo acelerar a pintura, a cor de tinta, eu falei, mãe, mas antes tem que impermeabilizar tudo, hein, já sei até os produtos, aí assim, que coisa chata, meu, sabe aquele meme da caveira, que loucura, cara, de novo esse papo, sai fora, sabe? Minha mãe falava de office, mas não esquece de impermeabilizar, porque realmente eu fiquei tão... E a gente fica impactado com as informações e o Reforma aí vai muito nesse sentido também da educação. Você vê, Fernandão? Quais são os argumentos para impermeabilizar? Primeiro, o primeiro deveria ser a saúde da família, mas primeiro, você quer convencer o cara? Mexe no bolso dele. Você fala, investe agora, na hora que você já tá com a mão na massa, quebrando tudo, para impermeabilizar no começo, proteger, e aí outros benefícios infinitos. Saúde da sua família, né? Um percentual gigantesco de doenças respiratórias advém de mofo. Exato. E mofo vem de infiltração, vem de problema de impermeabilização. Então, assim, a gente, pelo Reforma aí, a gente quer levar esse tipo de conhecimento, a gente tá levando esse tipo de conhecimento, né? De razões para impermeabilizar. Sim. Porque, né, assim, é invisível, só que o mofo também começa invisível, né? E de repente, quando você vê a família tá toda tossindo, tá, né? E aí são diversos problemas que são consequentes. E é até legal, Felipe, isso que você puxou, que ontem eu e meu companheiro de departamento lá, Isaías, a gente tava vendo uma imagem a respeito disso. Mofo na parede, aquele mofo que já se proliferou muito, e aí as pessoas falam, é umidade, é fácil de resolver. O que a gente também tem que deixar, assim, as pessoas alertas é o seguinte, muitas vezes aquele mofo ali, se proliferando, o tratamento ele tem que ser total e não parcial. Exato. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas é só no cantinho, então eu vou fazer só aqui. Só que ele vai correr para outro ponto. É o sintoma, então, né? Você tá no sintoma, não a doença. Até ele comentou comigo, eu fico meio assustado quando eu vejo essas imagens, porque as pessoas associam muito, a Vedacity tem um produto que resolve. Mas para resolver, existem outras situações por trás. Exato. Como que eu vou resolver aquele mofo? Então vou ter que quebrar a parede, vou ter que limpar, vou ter que tampar os buracos. Não é um negocinho pontual, exatamente. São várias situações, né? Isso. E quando a pessoa vê uma infiltração, ela coloca o quê? Um revestimento na parede. Exato. O revestimento. Porque o revestimento vai resolver, mas não, se os olhos não vêm, né? Então, o revestimento só vai esconder, amor, e vai continuar ali. No processo todo, que o Fernando tava falando, né, o Reforma tem justamente esse olhar, assim.
Você mesmo falou, tá bom, então eu tenho um problema, né? A gente sempre parte de um paradigma, né? Que é, qual seja, né? Você fala qual motivo você trouxe, né? Por que você quer reformar? Por onde começar? Isso, exato. Então a gente tem muito isso, mas assim, olha quanta história e quanta gente envolvida nesse processo, não só o reformador em final, o cliente final, mas assim, quantos profissionais envolvidos. E a gente tem marcas de todos os espectros no nosso movimento, né? Não só a Vedacity, mas a gente tem marca de aço, marca de tubos e conexões, marca de ferramentas, enfim, a gente tem marcas que assim, que tem um speech, né, que tem todo o conhecimento, tem o dedo no pulso do cliente, sabe as necessidades, sabe os problemas que elas podem resolver, e olha que storytelling bacana, né, tem um motivo que emociona, pelo qual as pessoas se movem, se espelham, passa por ali, né? Olha só os profissionais. Tem tanto profissional carente de atenção e de espaço, de treinamento e de oportunidade de trabalho, de se qualificar. Então, a Reforma aí também vem para mostrar que isso é um ecossistema gigantesco. Sim. E que o profissional está no centro. Eu estou muito contente de ver que a Vedacity está trabalhando muito próximo ao pedreiro também, né? Ao aplicador. E as marcas estão fazendo isso cada vez mais, porque são pessoas que têm uma capacidade de olhar a obra de uma outra forma que a pessoa não vê, que é importante ter essa pessoa dentro e engajada, né? Então a Reforma aí também conversa muito com o cara que quebra, o cara que repara, o cara que corta o cano, o cara que aplica o cano, o cara que aplica o azulejo. Esses caras são fundamentais no processo, né? Sim, sem dúvida. É aí também onde a gente entra na parte de mão de obra qualificada, né? Porque se você não tem uma mão de obra qualificada, de nada adianta todas essas marcas, todos os produtos que você tem, se o profissional não sabe utilizar. E eu costumo falar que a boa marca conversa com o bom profissional, e que o bom profissional só garante o serviço se o cliente aceita usar o produto que ele indica. Exatamente. Que é aquilo, né, Fernanda? A gente falava muito quando a gente fazia vídeos pra Vedacity e pegava o profissional, eu falava assim, o profissional faz um baita de um trabalho, planeja legal a impermeabilização, às vezes o cara do Vedacity para usar o BIM lá, faz um projeto super legal e chega na hora o cara fala, mas eu quero usar a marca C porque ela é mais barata. O profissional tem todo o direito de falar assim, tá bom, só que se você não usar a marca que eu especifiquei, o produto que eu especifiquei, eu não posso garantir meu serviço. Sim. Eu posso fazer o meu melhor, mas se o produto não segurar a onda, acabou. Não tem Quase como. que literalmente segurar a onda de água, não tem como. Então acho importante a gente fazer essa associação do planejamento, ou seja, do arquiteto, da arquiteta, da engenheira, do engenheiro, mas dos profissionais como um todo, da mão de obra mesmo, né? Do mestre de obra, dos pedreiros, enfim, dos eiros que você falou, e do produto. O produto é muito importante, né, É gente? uma tríade, né? E é Não tem investimento. como. Investimento preconiza retorno. Exato. Retorno você vai ter benefícios todos esses que você quer, né? Sim. Tem uma dúvida cruel que as pessoas têm, porque Eita, reforma lá vem. é muito associativa a uma obra antiga, né? Mas não necessariamente. Sim. Você pode Sim. receber um apartamento novinho que uma construtora acabou de entregar e você quer fazer uma reforma. Já passei Né? por isso também. E aí, hoje tem também muitas construtoras, algumas chamam de personaliza, que é uma troca ali de alguns revestimentos com a própria construtora fazendo isso, né? Então, eu não gosto do piso que está sendo entregue pela construtora, ela oferece ali algumas opções e a pessoa escolhe uma opção diferente daquela que é o padrão, né? Mas tem as áreas frias, né? Que muitas vezes não entram nesse personaliza, principalmente algumas construtoras que não têm o personaliza e entregam, por exemplo, a sala, os quartos no contrapiso. Então a pessoa coloca o piso que ela quer e nos banheiros ela vai entregar um piso e um revestimento padrão. Isso. Mas a pessoa quer alterar esse piso e esse revestimento padrão. E ela vai, muitas vezes, remover esse piso e esse revestimento e colocar outro. Sim. Pergunta pra você, meu querido. Diga. Vai remover o piso e o revestimento? Precisa impermeabilizar novamente? Com certeza. Suspense. O porquê? A partir do... Geralmente assim, até isso também eu falei, eu vivi isso quando eu comprei um apartamento, eu fui fazer a reforma, quando eu fui tirar o revestimento, onde estava impermeabilizado? Somente ao redor do ralo. Uma surpresa. Ai, meu Somente ao redor do ralo. Então, assim, a partir do momento que você retirou o revestimento, automaticamente a impermeabilização ela vai sair junto. Sim, Então, sem dúvida. você precisa fazer uma nova impermeabilização, até mesmo para garantir que o local que você vai assentar esse novo revestimento, ele fique impermeabilizado e dê a estanqueidade no local. Então, geralmente lavanderia, a cozinha, o banheiro, que são as áreas frias que você falou, o revestimento padrão,
a maioria das pessoas querem trocar, porque geralmente vem aquele revestimento branco, não vem muito no gosto das pessoas, e aí o ideal é sempre fazer a impermeabilização, e eu tive uma dúvida essa semana, eu acho. Fernandão, você falou francês agora. Isso é muito importante, tá? O pessoal reclama muito que os publicitários falam jobs, mindset, essas coisas. Fernandão veio com estanqueidade. Eu lembro que na verdade a gente tinha um projetinho que era o Disse Obra, né? Que é tipo para leigos, para quem não entende nada. Fernandão, o que é estanqueidade? A estanqueidade é você preencher o local com água e você deixar por 72 horas para você observar se está vazando ou não. Então a estanqueidade, quando a gente fala esse processo, é da água não passar no local onde foi feita a impermeabilização. Obrigado, Fernandão. Só uma parte aqui. E eu vejo... Esqueci que você era publicitário, Felipe. E eu vejo que a impermeabilização, ela não é nem uma opção de escolha. Eu nem dou essa opção de escolha para os meus clientes. A impermeabilização, ela vai existir em qualquer situação que nós fizermos de fazer troca de revestimento ou de parede. Eu faço 100%. Boa, não tem opção. Não tem opção. Agora, quando o cliente quer colocar um piso sobre piso no banheiro? Aí, muita gente faz esse questionamento também. Para fazer a impermeabilização não tem como, vai ter que arrancar o revestimento. Eu já vi, tá? Já vi pessoas fazerem o quê? Que aí não é uma recomendação nossa e creio também que não é de concorrente nenhum. A pessoa passa lá uma camada de argamassa piso sobre piso, aplica um produto cimentício e vem com outro revestimento por cima. Mas eu, Vedacity, não recomendo. Não tem como você garantir. Você perdeu quantos centímetros, né? De chão, né? Esse apartamento de chão, de parede. Exatamente, porque aí você vai perder a cota ali para assentamento da porta, você pode correr o risco do quê? Do revestimento de baixo dar problema, você tem que remover, você vai perder tudo. Então, entendeu? São coisas que tem profissionais que dá a ideia e muitas vezes o proprietário acaba comprando. Ou seja, é um redondo não, né? Exatamente. Porque o barato sai caro. É uma situação que não vale a pena. A gente tem que conviver com esses improvisos, né? O médico não vive isso, né? Não. Ah, não. Em vez de fazer essa cirurgia no intestino assim, pega uma garrafa PET, põe aqui assim. Não tem essas coisas, né? A gente tem isso aí. Né? Tem isso. Ah, comunicação tem. A criatividade tem. Você tem gambiarra. Mas depois que você tirou isso. Gambiarra não, ajuste técnico. No caso de vocês tem o seu eufemismo. Eu não tenho nem eufemismo. Gente, que coisa horrorosa. Né? Quem te falou isso? Interessante. E é engraçado que, assim, quando você ainda pega isso, tudo bem, você consegue evitar. E quando você não pega, que o profissional faz, depois dá errado. Era profissional nisso, né? Que foi isso aqui que ele fez? Mas entendeu? É que tá. No Reforma a gente também quer desmistificar isso. Porque o bom profissional, ao nosso ver, não tem gambiarra, não tem conversa. Porque teve até, né, uma coisa que a gente tenta reparar ou trazer um outro ponto de vista, é que até mesmo algumas marcas trabalharam a ideia da criatividade brasileira que tanto se fala, e que às vezes é algo que até deixa ruim as coisas, desprofissionaliza as coisas. Teve marca que falou de mico. Então, assim, a ideia é a gente realmente mostrar o benefício real da reforma, né? Faz direitinho as coisas. Se você quer um resultado bacana, invista em coisas bacanas. Né? Então, a nossa ideia é, tirar essa ideia da gambiarra, foi o que você falou. Isso é por meio de educação, né? Como qualquer outra coisa, a gente só consegue mostrar para as pessoas o real valor das coisas por meio da educação. Então, as marcas têm feito isso individualmente. Reforma aí vem para... Poxa, tem tanta iniciativa legal, educativa, de serviço que as marcas fazem, as nossas cotistas todas têm muitas hoje, né? O podcast está sendo gravado no Dia Mundial do Meio Ambiente, o que é muito legal. A gente fez questão de buscar com os nossos cotistas, nossos parceiros oficiais, ações afirmativas no campo da sustentabilidade para evitar desperdício, né? Por que não também, quando a gente for falar de profissionais, da qualificação, do não à gambiarra, de fazer as coisas direitinho, de usar bons produtos, né? Porque acho que isso incentiva, quando a pessoa lá, o vizinho vê, o parente vê que a reforma foi, nossa, tá tão legal, tá tão bem feito, faz tempo que eu vi que a casa continua em pé, bonita e tal, falou, porque lá atrás eu planejei, eu investi, eu orcei, escolhi bons profissionais. Acho que a ideia é que as experiências sejam positivas antes... Durante e longo depois. Prazo. Né? Exato. Até mesmo porque quando a gente fala de gambiarra, a gente entende que aquele tempo que a obra ficaria, ela vai ser reduzida. Sim. E aí o profissional que fez aquela gambiarra, ele vai ter que voltar para fazer aquele trabalho. E quando você consegue encontrar o profissional, né? Exatamente. Meu avô falava assim, que faz uma vez direito pra não ter que fazer de novo. Exato, é muito melhor você fazer uma vez muito bem feito pra você não ter que voltar pra refazer. E depois não vai poder cobrar, né? Porque ele fez errado. Não vai ter cobrar, não tem como. Ele fez errado, né? Mas você quer ver um exemplo típico que eu acho que você já deve ter visto e você também, que é de obra. Condomínio. Já visitei
muito condomínio. Ah, tá vazando lá a laje. O que eles fazem? Faz uma calha por baixo. Eu já vi garrafa PET por baixo para não pingar no carro. São coisas absurdas. Exatamente. Até lona. Eu já vi lona presa nos 4 pontos. E aí a água ali, tá bom, mas vai chegar um momento que a lona não vai aguentar, meus amigos. Vamos mexer nisso? A laje vazava. Vocês não verão isso no Reforma aí, porque a nossa ideia é realmente mostrar o lado bom, não é esconder, mostrar o lado bom, mostrar que tem solução, mas ao mesmo tempo limpar mesmo essa imagem. Acho que tem tantas pessoas que têm experiências boas com você. Sim, você também, por outro lado, também já viu obras, você com certeza, né? Você prima pela uma qualidade de entrega. Então, assim, é possível. E é necessário olhar para a reforma com carinho e os benefícios que elas podem trazer. Entendeu? As reformas são para melhorar a vida das pessoas. Isso. Não para dar estresse. Exatamente. Preguiçoso trabalho dobrado, né? Então vamos lá. Existe uma diferença entre reformar na rua, fora de condomínio e dentro de condomínio. Explica pra gente. Então, o que a gente fala sobre essas reformas dentro de condomínios é praticamente as documentações. Mas um bom profissional, independente de ser dentro ou fora, essas documentações ele precisa trazer, que é o laudo de reforma, plano de reforma e a RT. A RT não é vendida separada. Ai, assina pra mim uma RT? Não assino. Sabe por quê? Eu conheço um cara que vende por 200. Ah, gente, pelo amor de Deus. Vamos conversar com ele. Traz ele aqui pra gente bater um papo. Vem cá, amigo. Vamos bater um papo. Presta atenção nisso. Se você assina uma RT por 200, você se responsabiliza pelo profissional que vai estar lá fazendo a reforma. Você se responsabiliza se acontecer alguma coisa de errado naquele apartamento. A responsabilidade é muito grande. Como é que você vai me vender uma RT por R$200 sem acompanhamento? Eu não vendo. Não tem como vender. A RT, ela faz parte da documentação. Então, se você tem que entregar todos esses documentos iniciais para fazer a obra, a reforma, então você sabe que a RT faz parte disso. É uma responsabilidade nossa, mostrando para o cliente, para ele entender que, olha, existe um profissional que ele é habilitado, que ele está junto ao CREA e que ele tem segurança e é responsável para lidar com a sua reforma. Vai acompanhar a obra. E que vai acompanhar a obra, não tem como. Por mais que eu confie na minha equipe, que são sempre os mesmos, nós estamos juntos aí já há um tempo, eu vou sempre vistoriar e acompanhar e fazer o teste de qualidade para ver se está de fato tudo muito certo, para que a gente não tenha problemas lá na frente. Não posso me responsabilizar por uma equipe que eu não conheço e por serviços que não tem acompanhamento. Não, Anny, aproveitando, isso que você falou da equipe, tá há muito tempo, eu acho que isso conta muito. Hoje, principalmente quando você vai fazer uma reforma, porque você está colocando pessoas dentro da casa do seu cliente. Exato. Que pra gente, assim, eu acho que é o nosso bem maior, vamos dizer, depois da família. Sim. Então, você coloca pessoas diferentes dentro da sua casa. Quais as dificuldades que você teve no início em montar a sua equipe? Porque não deve ser fácil. Para eles entenderem a ideia do Café com a Engenheira. Porque não é simplesmente uma obra, não é simplesmente quebrar uma parede. Então, eu tive que mostrar essa filosofia para eles e trazer, de fato, pessoas que entendam isso. Se os profissionais não entram nessa mesma sinergia, não tem como a gente seguir. Principalmente porque eu atendo mulheres. Então, como que eu vou colocar um profissional que tem um trejeito meio assim, que ele não entende, que ele é um pouco mais bruto? Não tem como. Então, a gente tem que falar a mesma língua. Olha, o Café com a Engenheira trata disso. É experiência, é o cuidado com o cliente. São mulheres, em sua grande maioria, todas elas são mulheres. A gente vai trabalhar com esse público. Então, a gente precisa já deixar muito bem alinhado o que eu espero deles e o que eles esperam de mim. Sim. Mas não foi fácil, não. Eu já perdi aí, foram umas 3 equipes até conseguir chegar nessa equipe que eu tô. Não é fácil, não. E fica como recado pros síndicos, nossos amigos, né? Porque Sim. ainda tem muitos que não se atualizaram com relação à exigência de empresas especializadas que fornecem uma RT. Sim, exatamente. Olha, quando a gente fala sobre essa questão de troca de revestimento, a gente sabe que a NBR 16280, ela pede para que tenham a RT. Tanto troca de revestimento, instalação de ar-condicionado, essas coisas. E aí, se você pega uma equipe que não sabe, não é qualificada, aí vai e me troca o revestimento do banheiro, não impermeabiliza, com certeza vai dar problema no apartamento de baixo. E quem se responsabiliza? Pois é, acho que tem uma coisa importante que você trouxe, o que é, vamos trabalhar isso no Reforma aí. Porque acho que é importante esses cuidados, esses pormenores, no fim das contas, eles são pormenores para quem tá de fora, mas são fundamentais, né? São
trazendo uma analogia, são os pilares, né? As fundações da obra, né? Você vai fazer quando tiver tudo certinho, quando você realmente puder fazer. E acho que a gente podia fazer uma colaboração para falar, né? Vamos sensibilizar os condomínios. Sim, Porque eu acho que é extremamente importante. Né, conversar com as construtoras, conversar com os profissionais que estão chegando no mercado, reciclar, conversar diretamente com essas pessoas, porque, né? Por que é importante? E trazer isso. Acho que a gente podia listar isso e A fazer gente essa pode conversa falar de reforma aí. sobre essa norma. Essa norma é muito importante porque ela surgiu por conta de acidentes que aconteceram, porque profissionais foram fazer reforma em apartamentos, e aí o prédio em si, ele caiu. Sim, Absurdo. teve dano estrutural. Por quê? Porque a pessoa acha que pode No simplesmente prédio da quebrar. minha mãe aconteceu um barulho, parede. começou uma tremedeira, um prédio grande em São José dos Campos, interior de São Paulo. E aí alguém teve, sei lá, o anjo soprou e falou, tá acontecendo alguma coisa ali. A pessoa foi lá, o síndico foi, Aham. o apartamento tava vazio, então os profissionais estavam reformando o apartamento sem moradores dentro. O cara tava derrubando um pilar. Ai, gente, E pelo assim, amor de tava Deus. no meio já, não chegou a afetar, Sim. mas mais um pouquinho o cara comprometia a estrutura do prédio, um prédio de 20 andares. Imagina. Então, Você acaba prejudicando um monte de gente. O cara não sabia o que Sim. tava fazendo, tá? A pessoa irresponsável pela Sabe o obra que falou, que é isso? vai lá e derruba. sabe o que é isso? Conta. É a RT de duzentão. Olha aí a responsa pra você, amor. Pega essa, eu não pego. Deus me Ô, eu já tive uma RT de menos de duzentão. Sério? É só em Sorocaba isso. Sério? Não, pera, mas você ia acompanhando e fazendo tudo. Não, Como isso? Então, uma RT de menos de duzentão. Vou contar a história pra vocês. Senta que lá vem a história. Escuta essa, é o quebra-gelo aqui da conversa. Ai, socorro. Quando eu fui fazer a reforma do meu apartamento, eu tinha 2 paredes que eu queria tirar, né? Uhum. Bom, apartamento em concreto armado, essas 2 paredes eram alvenaria de vedação, né? Bati o olho, Tá. beleza. Tudo bem. Aí eu falei pro síndico, falei, ó, vou tirar essa parede e essa parede. Ele, não, mas você não pode tirar essa parede. Eu falei assim, síndico, confia, sou engenheiro e tal. Eu vou dar RT disso aí, pode ficar tranquilo e tal, né? Aí ele falou assim, né? Ah, não sei, eu vou dar uma pensada. Mas de qualquer forma, ele não queria deixar eu tirar as paredes, né? Uhum. Não pode ser RT sua. Eu falei, mas por que não pode ser RT minha? Eu sou um profissional habilitado pelo CREA, eu posso fazer RT, mesmo que eu seja um morador. Qual é o problema, né? Aonde que tá escrito que eu não posso fazer a minha própria RT, né? Aí ele falou assim, não pode fazer a sua RT, não vou aceitar a sua RT. Ué? Aí, falei, tá bom. Eu não era casado ainda, tava quase casando. Falei pra minha esposa, faz RT pra mim. Sua esposa também é engenheira? É, engenheira. Aí ela fez RT, eu falei, ó, pedi pra Tatiane, uma engenheira que eu conheço aqui, fazer RT. Aí ele, Tatiane, tá bom. É amiga sua? Eu falei, por enquanto. A gente tá se conhecendo melhor. Por enquanto. Aí a RT do apartamento é dela. Saiu por menos de duzentão essa. Tá Vai, vendo? essa Não, eu acho que sim. saiu mais caro, hein, meu? Pensando no sapato. Tá pagando até hoje. É verdade. Estão pagando parcelado essa RT. Saiu muito mais caro que 200. Caiu no golpe. Caiu no golpe da RT. Legal. Felipe, uma dúvida que eu fiquei, não sei se você pode revelar isso Vamos lá. até no pitch aí, que eu acho massa. Você falou que você tem 26 cotistas, é isso? Isso, 26 cotistas. E eu vi lá, são marcas gigantescas, Enormes. como a Vedacity, por exemplo. Quando você chega para apresentar o movimento para essas grandes marcas, qual é o pitch de convencimento para eles da importância dessas grandes marcas fazer parte do apoio do Reforma aí? Eu acho que você respondeu perguntando. A grande força do movimento está na presença dessas marcas. Então, acho que o que nos dá... Eu sempre falo disso, né? A gente tem o engajamento, a estatura e a autoridade. O Reforma, ele já nasceu com esses 3, né? Sim. Então, assim, ele engaja, porque ele tá falando de um assunto que é presente no cotidiano de todas as pessoas que estão pensando ou precisando, né, numa emergência, reformar. Então, é uma pauta. É um desejo das marcas conectar com mais pessoas. Então, ou seja, aqui que tem uma simbiose muito interessante. Por mais que hajam concorrentes, isso é muito cuidadosamente trabalhado por nós, mas estão na mesma mesa, tá? Eu falo que é uma mesa redonda para não ter lá, tá todo mundo na mesma mesa. Uhum. Porque assim, a base da Vedacity, né, de seguidores da Vedacity, quando a Vedacity se comunica via Reforma aí, faz uma collab com a gente, faz um conteúdo especial como tá pra nascer, olha só, hein, gente. Spoiler aí. Spoiler. A gente fala, opa, pera lá, Reforma aí tá atingindo a base da Gerdau, tá atingindo a base da Amanco, tá atingindo a base da
da Starrit. Então, assim, como é que eu faço para amplificar minha voz? Então, as marcas sabem que por meio do Reforma aí, elas conseguem falar de reforma, assuntos pertinentes da reforma, educacionais, interessantes, que ensinam, né, que educam, que às vezes vão ser engraçados, que são emocionais. A gente tem um vídeo que eu recomendo que todo mundo assista, tá fixado no nosso Instagram lá, que é muito bonito. Sim. Que é a conexão das pessoas com a casa delas, para olharem com esse carinho, né? A nossa assinatura, eu falo que é a nossa assinatura, que está a nossa assinatura, que não necessariamente será sempre, mas hoje faz muito sentido, que construa seu sonho, transforme a sua vida. É muito sobre isso. E as marcas sozinhas, elas falam aí para milhares, milhões de brasileiros, dependendo da comunicação. Mas imagina falar para as pessoas certas, ou seja, a gente está focado em trabalhar, né? Todo o trabalho de mídia, todo o trabalho por trás da estratégia de comunicação e divulgação do Reforma aí, das ações das marcas, direcionado para as pessoas que estão interessadas no assunto. A gente não joga, não dá tiro de canhão, a gente mira nas pessoas interessadas em arquitetura, em decoração, em tinta, em impermeabilização, em reforma, em obra, para que essas pessoas, já estou abrindo uma conversa, criando uma comunidade, que a nossa comunidade já nasce enorme. Se a gente multiplicar por essas 26 cotistas, né, que tem vários, tem os maiores atacadistas das 5 regiões do Brasil, não limitado, mas contendo 100% do G8, que é o maior grupo hoje de atacadistas do Brasil, que está nas 5 regiões, e com convite aberto. Estamos fazendo convite aqui para outros atacadistas grandes, médios, pequenos participarem do movimento. A gente tem literalmente as maiores marcas de materiais de construção do Brasil, com suas comunidades puxando junto, ou seja, a simbiose vem daí. A comunicação que sai no Reforma aí atinge as 26 bases. São pessoas que estão comprando, varejistas, pequenos varejistas, a lojinha do bairro, o profissional. A gente quer impactar essas pessoas. E as marcas já tem, a gente fala, a gente não quer criar nenhum trabalho novo, nenhum trabalho a mais. A gente quer pegar e potencializar as ações das marcas. Então, uma Veda City pode fazer uma collab com a Sharon Williams, por exemplo, com a Sharon, falar de tinta, falar de melhor tinta, falar de tendência, mas eu posso falar de tinta certa para lugar certo, estou no momento da impermeabilização, o que eu posso aplicar em cima. Então, eu posso entrar, né, com indústria de metais, de revestimento, de piso, de vidro. E você vê a possibilidade de você fazer negócios e de mostrar, né, para as pessoas que as marcas estão unidas em prol desse movimento, né? A ideia é essa, como é que eu convenço? Falo, cara, quem tá dentro quer ficar, quem tá fora tem que entrar. Assim, a gente tá com as maiores, a gente não veio com brincadeira. E realmente acho que o momento que veio essa reflexão da necessidade do movimento, como ele nasceu, né? Foi uma ideia que nasceu numa reunião de final de ano, em que estavam executivos de todas essas grandes indústrias, desses grandes atacados, e falou, a gente precisa reagir. Porque na pandemia as pessoas tiveram que olhar para casa. Sim. Então, a gente costuma dizer que eles anteciparam aí 10 anos de reformas e obras, porque as pessoas não tinham muito o que fazer. Então, elas tiveram que adaptar casa para virar escritório, para virar escola para criança, lugar para estudar, para se divertir, do jeito que desse. Então, beleza, aí sai de casa, tô com desejo de comprar um carro, que ela compra por impulso. Aí volta a publicidade com tudo, a economia começa a abrir, começa a voltar a normalizar um pouco a vida. Não sei se a gente vai ser normal de novo, mas... Falou, as pessoas pararam de olhar para casa. Não, é importante você sempre olhar para casa. E tudo que as marcas querem é que elas sejam lembradas no momento da reforma. E é aí que a gente entra naquela questão de o porquê que a casa hoje ela virou esse lugar de refúgio e aconchego. Por conta desse nosso medo que tivemos na pandemia. E existe uma diferença entre casa e lar. Isso. Casa é aquilo que a construtora entregou, por exemplo, é aquilo que não te representa. Lar é uma extensão de quem você é. É uma extensão de, olha, eu olho para aquela foto e eu consigo lembrar que foi naquele dia tal, ou então aquela viagem que eu fiz com a minha família, ou então aquele bibelô que você trouxe de uma viagem, por exemplo, ou que a avó deu, ou aquele revestimento. Né? Enfim, você vê que tudo isso se conecta. E aí, por conta dessa questão da pandemia, nós ficamos muito apreensivos e foi necessário olhar para casa como esse lugar de refúgio. Sendo esse lugar de refúgio, as marcas conseguiram entender isso e elas estão trabalhando nesse ponto para ser algo mais sensorial. Se você reparar hoje, tem os revestimentos que eles têm texturas, que eles têm as tintas, você passando a mão, você também consegue sentir. Então, é muito do sentimento, do sentir, do fazer parte, de ser uma extensão de fato. O que eu quero com esse lar? Eu quero me reconhecer, mas como? Todas essas marcas, elas estão nesse movimento e é importante porque nós estamos nesse momento, né? Então, como o Fê falou, nós não voltaremos ao normal
como antes. Não, o normal talvez seja esse, né? A gente olhar pra casa da mesma forma que a gente olhava muitos e muitos anos atrás, né? Que é o lugar onde as pessoas se encontram mesmo, né? Exatamente. Entendeu por que fazer parte do movimento? Já te chamei, já te convidei. É uma grande reflexão isso, porque realmente quando a gente fala casa e lar traz essa questão que ela falou do conforto, aconchego, né? De filhos, família, amigos. Mas isso é muito importante, mas gostaria muito de trazer também 2 pontos, que a gente não se limita a falar de reforma só em lar, importante falar. Isso. Mas assim, a funcionalidade, ergonomia, valorização, finalidade, aquilo que eu falei, às vezes a pessoa pode, né, felizmente investir num segundo, num terceiro imóvel e quer uma renda extra. Pô, investe aí, faz um apartamento que talvez te dê menos trabalho ou que você saiba que você precisa ter materiais talvez não de primeira qualidade, porque eventualmente você já sabe que vai ter que fazer mais reforma. Sim. Então, planeja aí que você vai ter que fazer pelo menos uma reforma por ano ou um retrofit mínimo ali, né? Puxa, descobri que eu tô recebendo mais casais do que famílias, então vou transformar uma sala maior, um quarto maior, um banheiro. Então, você começa a ter essa visão, né? E o ecossistema é muito amplo. Então, assim, eu tô falando, né, de segurança. Eu posso conversar, trazer marcas, e é nosso desejo, no médio prazo, trazer marcas de segurança, trazer marcas de locação de imóveis, plataformas, startups, trazer marcas de referência, enfim, conversar com arquitetos e engenheiros para trazer também ideias de projeto. O Fórum do Reforma aí, ele é quase infinito dentro do nosso ecossistema. É para ser um lugar onde o assunto seja e somente seja reforma, obra e benefício que elas trazem. É isso, acho que esse que é o barato. Por isso que as marcas se engajam. Então, né, respondendo aí agora de vez, muito rapidamente, a gente está tentando e está conseguindo convencer novas adesões, novas empresas, novas marcas, porque quem está dentro está gostando, está curtindo, está fazendo parte, está buscando novos parceiros, está vendo a conversa, é um trabalho de formiguinha, nosso sonho é chegar muito longe, a gente tem potencial para isso, mas a gente convence mostrando que quem é grande e quem é sério está lá dentro. Ô, Hugo, o legal disso que o Felipe falou é que indiretamente todas as marcas se conectam. Sim. Quando você fala de reforma, todas as marcas se conectam. Então tá todo mundo no mesmo. O assunto é um só, melhorar a vida das pessoas. Exatamente. Que lindo. Ó, tô com o coraçãozinho aí. Quase chorei aqui. Mas é legal, é isso mesmo. Eu até postei uma frase lá falando da reforma, que a reforma não é sobre a casa, é sobre a família, né? Sim, sim. Legal. Fernandão, falando em reforma... Por que quando você vai falar comigo, você sempre solta um sorriso? É porque você acabou comigo hoje, aí eu tenho que te agradar de alguma forma. Tá, mas eu não vou esquecer já disso. Já sabe, né? Tem água aqui ainda. Motivo, né? Foda. Ele fica lembrando disso aí. Eu vou mandar um fardo depois. Passa o endereço do Fernandão. Eu vou mandar um fardo por mês de água lá na casa dele, pra ele nunca mais esquecer de mim. Água e coxinha. Boa. Aí vai ficar caro, não dá ideia. Se você for mandar coxinha, eu venho coxinha só ao vivo. Fernandão, os principais produtos da Vedacity para reforma. Para reforma hoje, pode colocar aí, vou num link de 1 a 5 aí. Bianco, Vedacity, Vedalite, Vedatop e Vedaprem Parede. Gente, são os top mesmo. Tá vendo? Com a Nawane confirmando ainda. Nossa, cara, não, foi carimbado. De obra e é essa sequência. Foi carimbado pela Nawane. Pronto, é isso, gente. Ganhei o diploma. Você foi espertão, né? Porque se vai em reforma, vai em obra também, esse top 5 não muda muito não, né? Todas as obras precisam, né? Então, precisa deveriam, né? Usar. Exatamente. Legal. É os que as pessoas mais usam. Boa. Você não vai ver numa reforma, por exemplo, uma manta asfáltica, Vedaprem Fest. É difícil você ver isso. Entendeu? Então... tem bastante em reforma o Compound. Tem, mas Compound é mais construção ainda. Mais construção ainda? Em reforma você vê também, mas em construção é muito mais. Pra usar ele, eu acho que é mais em pontos estratégicos específicos, porque né? às vezes, por um exemplo, chumbamento de uma grade. Hoje em dia você não vê as pessoas mais colocando grade em residência. Chumbamento de um corrimão. Então, é mais em construção mesmo. Mas tem, você vê uma latinha ou outra, você vê. Legal, bom demais. Gente, muito legal esse movimento do Reforma aí.
Eu tive super ideias aqui enquanto vocês estavam falando, né? Com certeza a gente vai trazer mais desse assunto aqui no podcast do Professor das Obras. Novamente, para lembrar as pessoas que agora, nesse momento, vai ter um QR Code aqui, de novo na tela, sobre a comunidade do Professor das Obras. Então, se você quer fazer parte dos grupos, aponta teu celular, também vai ter um link na descrição do vídeo para que você faça parte dos grupos de dúvidas do Professor das Obras. Queria que vocês rapidamente falassem aqui como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais. Bom, como eu disse no começo, @reformaibr. Reformaibr no Instagram, e lá tem os links para todos os nossos pontos de contato. E @barulhin, com M no final, .cc, que aí é o meu escritório para a gente falar de super originalidade e projetos muito especiais. Legal. Nawane? O meu é Café com a Engenheira. Só lembrar de café e lembrar de engenheira, que não tem como errar. E lá tem bastante conteúdo também. Tem o WhatsApp, que a gente pode conversar também. Tudo lá vocês conseguem me encontrar. Café com a Engenheira. E que região que você atua como empresa? Todas as regiões de São Paulo, para onde me chamar eu vou. Tá Mas o escritório fica em São Paulo mesmo, ali perto de Higienópolis, naquela região. Conheço nada. Perguntou por quê, né, meu? Então, gente, vou te Pra quem falar. tá ouvindo, Ela conhece Sorocaba. Pois vá então. tomar um café com o engenheiro. Precisa. eu preciso. Inclusive, eu preciso vir aqui também pra tomar um café, pra conhecer a cidade, que eu não conheço. Pois é. Já vamos fazer alguns negócios. A gente sabe aí. que você não conhece, né? Você perdeu pra chegar. Precisa disso, Fê. Eu ia falar outra coisa, mas ele falou dela se perder e roubou a cena, que eu ia falar café só hoje, você não vai ver mais. Ah, cara de... Viu? E olha que a gente tá bem na entrada de Sorocaba, né? Exatamente, né? Você tropeça, cara. Imagina se eu Pelo estivesse amor lá de na Deus. Zona Norte, lá. Pronto. quando for fazer palestra lá no Senai, nem vamos chamar na hora, então. Senão, tem que chamar um dia antes. Pra chegar. Não, gente, alguém busca, né? Vai, gente, Da vai lá me próxima encontrar, vez vai. eu trago ela, pode Boa, deixar. boa, Fernandão. Vedacity nas redes sociais, Fernandão. Vedacity nas redes sociais, no Instagram, entra lá no canal da Vedacity, pode mandar dúvidas lá que o pessoal vai responder. A gente responde, quiser falar comigo, LinkedIn Fernando.Venâncio, ou através do 0800 da Vedacity também, vocês conseguem falar comigo. Ah, sim, eu tô como Felipe Valente no LinkedIn. Eu estou como Nawane Xavier Rodrigues no LinkedIn também. Eu estou como professor das obras. Bom, o recado de sempre, para quem não conhece a Vedacity Pro, tá? E quer fazer contato, se você tem um CNPJ, uma construtora, e quer entender um pouco mais do produto certo para utilizar na sua obra, você pode entrar em contato através desses canais que o Fernandão falou, e você vai ser redirecionado para um engenheiro, para um técnico da Vedacity que vai te atender. Então, essa Vedacity preta aqui é uma Vedacity para atender uma linha profissional. Então, você que acompanha o Professor das Obras e é técnico de obras, recomendo estreitar o contato com o pessoal da Vedacity Pro. E para que você fique mais por dentro dos assuntos de impermeabilização, vai lá no canal e confira os outros episódios que a gente gravou sobre impermeabilização. Tem mais de 30 já em parceria com a Vedacity. Tô pensando até em escrever um livro. Muito bom. Com todos os episódios da Vedacity. Isso vai ficar legal? Lógico. Com Chama o certeza. Fernandão pra escrever o prefácio. Aí, ó. Rapaz. Você Chama, vai escrever, ser tá bom. sucesso. Ele vai Sucesso. acabar comigo no prefácio falando da água de novo. Vou pensar no seu caso, viu? Vai pensar? Vou pensar. Vou contar pro pessoal. Fernando, vai mais uma usar sua vez, imagem, não tem deixa água, não, gente, Fernando. Não tem água. Tomou tudo aqui quando vocês Acabou, estavam gente. vendo. Eu vou colocar aqui, ó. Só de raiva. Pronto, Fernandão. Antes que acabe o episódio, tá, gente? Pra não ficar nenhum problema aqui, ó. Ele quer se redimir, gente. Já aproveita e faz aqui também, Olha lá, vai. olha, não, então você Eu tava só água. esperando o momento. Quero, então, vai. Vai acabar a água aqui, Quer ó. se redimir. A gente tem que fazer um brinde, então, já que Aí, ele tá vai. fazendo tudo isso. Vamos lá, um brinde pra encerrar. Então, peraí. Siga lá, @Professor das Obras, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Ficamos por aqui com um brinde, um grande abraço Saúde. e tchau. Saúde, tchau, Valeu, tchau. gente.